continuidade ao assunto da aula passada, que é sobre textos sagrados, certo? Nós começamos a ver o que são esses textos sagrados. Vocês puderam ver que textos sagrados, eles são uma comunicação entre uma divindade, entre Deus e os fiéis e as pessoas. Vocês entenderam também que fiéis são pessoas que seguem determinada religião, determinada crença, e que o objetivo desses textos é estimular as pessoas a crescer na fé. E crescendo na fé, essas pessoas vão mudar o jeito de ser, de pensar, de se comportar, tá certo? E fazer uma relação, criando um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, agradando a Deus. Por quê? Porque vai estar em sintonia, aprendendo através dos textos sagrados, vai estar em sintonia com Deus, com uma divindade, certo? Então, a tia disse também na aula passada que existe uma diversidade de religião, que não existe só uma, principalmente, né, aqui no Brasil nós temos essa diversidade de religião, mas no mundo inteiro, certo? Então, todas as religiões têm textos sagrados e todos eles levam a esta comunicação do ser humano com Deus, com uma divindade, tá certo? Todos eles são sagrados, eles são estudados, lidos, meditados, né, por a gente, para a gente poder aprender qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer que a gente faça para o mundo, tá certo? Então, como a gente já falou que existem diversas religiões e todas elas têm seus textos, a tia hoje aqui vai falar de textos sagrados de 5 religiões, tá? De 5 religiões. Então, nós vamos ver sobre o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo, tá certo? Vamos ver quais são os textos sagrados, onde encontrar os textos sagrados dessas 5 religiões que eu citei aqui, tá bom? Então, como eu já disse que todas elas têm esses textos sagrados, onde a gente vai encontrar esses textos sagrados de cada religião. Então, vamos começar pelo cristianismo. O cristianismo envolve a Igreja Católica, que é o catolicismo, e envolve a Igreja protestante, que são os evangélicos, que a gente chama de protestantismo, tá certo? Então, o cristianismo envolve os católicos e os evangélicos, tá? Então, onde a gente encontra os ensinamentos, esses textos sagrados do cristianismo, dos católicos e dos evangélicos? Então, a gente vai encontrar num livro sagrado chamado Bíblia. Então, a gente abre a Bíblia é o livro sagrado. Por que o livro sagrado dos evangélicos e dos católicos? Porque é na Bíblia que contém todos os textos sagrados, os textos inspirados por Deus, os ensinamentos que Deus quer para nós, que Deus nos deixou. Então, a Bíblia é uma coletânea de vários livros, tá certo? E ela é dividida em 2 partes, que são conhecidas como o Antigo Testamento, que foi escrito antes, que fala sobre a história antes de Cristo e de Jesus, né? E o Antigo Testamento, que fala a partir, o Novo Testamento, que fala a partir do nascimento de Jesus até a sua morte, que é depois de Cristo. Então, a Bíblia, ela é sagrada porque ela traz essa coletânea desses textos sagrados para nós, tá certo? Então,
ela é o livro mais vendido de todo o mundo. Então, os textos sagrados do cristianismo a gente vai encontrar na Bíblia. É o livro sagrado do cristianismo. É a Bíblia, tá certo? Se eu perguntasse para vocês qual é o livro que contém os textos sagrados do cristianismo, vocês iriam me dizer que é a Bíblia. Vamos colocar aqui a Bíblia Sagrada. Por que Bíblia Sagrada? Porque traz os livros sagrados, tá certo? Outra religião que também tem os seus textos sagrados são os muçulmanos, certo? Então, olha só. Os muçulmanos, o livro sagrado deles não é a Bíblia. Eles chamam de Alcorão. É um livro sagrado dos muçulmanos, certo? E ele traz revelações que eles chamam de Alá. Alá para eles é Deus. A gente chama de Deus, eles chamam de Alá. Toda vez que eles dizem Alá, Alá, então eles estão dizendo Deus, Deus, tá certo? Então, o Alcorão, eles dizem que é a revelação de Deus para Maomé. Vocês lembram que a tia falou sobre essa religião e que o seu líder, o líder dos muçulmanos é Maomé? Pois é. Então, para os muçulmanos, o Alcorão são revelações que Deus fez para Maomé. E como está organizado esse livro aqui? Esse livro ele está organizado em 114 capítulos. Isso mesmo. E sabe como são chamados os capítulos que tem aqui dentro desse livro do Alcorão para os muçulmanos? Os capítulos eles chamam de suras. E essas suras elas são reveladas, né, em algumas cidades da época. Meca e 22 deles em Medina, tá certo? Então, esse livro aqui, uns chamam de Alcorão e outros chamam de Corão. Nenhuma das duas formas é errada, certo? Primeiro surgiu o nome Corão. Depois eles quiseram acrescentar o al, para lembrar do nome de Alá. Então, por isso que passou a chamar-se Alcorão, tá certo? Então, eles creem justamente nisso. Foi revelado a Maomé, né, ao longo de um período de 23 anos. Olha só, eles acreditam que Deus revelou estas palavras, os textos que estão escritos aqui no Alcorão. Eles creem que Deus passou 23 anos fazendo revelações a Maomé e Maomé escrevendo essas revelações que Deus dava a ele ao longo de 23 anos. Já pensou, crianças? Muito tempo, não é? E Maomé, tudo que Deus transmitia para ele através da ligação que Maomé tinha com ele, da oração, da intimidade através da oração, Maomé sentia essas coisas que Deus dizia e ia escrevendo essas revelações, tá certo? Então, ele é um dos livros mais lidos, certo? E foi publicado em todo o mundo, tá bom? Então, aqui, o Alcorão, quando a gente vai para praticar, entrar, né, no espaço sagrado dos muçulmanos, eles não levam a Bíblia, a gente não vai ver. Feito aqui a gente vê quem é católico, quem é evangélico, anda sempre com a Bíblia. Os muçulmanos andam sempre com o Alcorão, que é o livro sagrado. Por que é o livro sagrado deles? Porque traz todos os textos sagrados aqui no Alcorão, tá bom? Vamos colocar aqui o Alcorão. Outra religião que
tem o seu livro sagrado, guardando como uma forma de guardar todos os textos sagrados, que são os ensinamentos para os seus adeptos, para as pessoas que frequentam, que a gente chama de fiéis, certo? É o quê? É um livro chamado Tripitaka. A Tripitaka é o livro sagrado dos budistas. Isso mesmo. Ele significa o quê? O que é que significa Tripitaka? O próprio nome já diz. Três cestas. Isso mesmo. Fazendo referência a 3 partes do livro. Olha só que interessante, né? Eles chamam de Tripitaka, o livro sagrado deles. E esse livro deles é dividido em 3 partes. Por isso que é chamado de 3 cestas. É como se os textos sagrados estivessem guardados em 3 cestazinhas que Deus revelou para eles, certo? Para os budistas. Uma parte desse livro, que tem aqui do Tripitaka, ela fala sobre a conduta, as regras e a conduta, como ensinando os seguidores da sua religião quais são as regras de Deus, qual é a conduta do ser humano para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa de Deus, tá certo? A outra parte, ela fala sobre o discurso de Buda, certo? Os ensinamentos de Buda, que é o fundador desta religião, do budismo, tá? E a última parte, ele é mais filosófico. Então, um fala sobre as regras e a conduta, o outro sobre os discursos do Buda e a última parte, textos filosóficos. Então, esse é o livro sagrado dos budistas, tá certo? O budismo tem como livro sagrado a Tripitaka, tá bom? É o livro sagrado deles porque guarda, reúne aqui neste livro todos os textos sagrados desta religião. Vamos ver mais um, tá? Nós vamos ver agora este livro sagrado aqui, que é a Veda. Isso mesmo, a Veda. A Veda é o livro sagrado do hinduísmo. Ela traz todos os textos sagrados desta religião, tá certo? Do hinduísmo. E o que é que ela contém? Ela contém conhecimento espiritual, ela abrange aspectos da vida que são considerados registros literários da civilização. Isso mesmo, né? Então a palavra Veda significa o quê? Sabedoria, conhecimento, visão, tá bom? Então, os Vedas, eles são classificados em 4 volumes. Isso mesmo. Apesar de vocês estarem vendo aqui, dentro desse Veda tem 4 volumes, certo? Um volume, cada volume contém uma parte, fala de alguma coisa. Então, a Veda, veja só que interessante, a Bíblia está dividida em 2 partes. O Tripitaka está dividido em quê? Em 3 partes, certo? Essa daqui está dividida em 4 partes. Uma parte dela fala sobre os hinos. Isso, sobre os hinos. Que hino também é um texto sagrado. Não deixa de ser um hino sagrado. E fala sobre os mantras, tá certo? Que são palavras, frases que devem ser repetidas pelo ser humano como fonte de vida, repetindo para aprender e colocar em prática aquelas palavras. A segunda parte traz os textos que são usados nos rituais. Vocês lembram que a tia falou já sobre o que são ritos e rituais, não é? Então, rituais são as celebrações dos ritos, certo? Os ritos são as ações, as práticas, e os rituais
é a celebração daqueles ritos, onde a gente vai fazer uma festa, uma celebração para colocar em prática aquelas ações dos ritos, tá certo? A terceira parte, ela é teologia, que fala sobre o Deus, o mundo, o humano, tá certo? E a última parte, ela é mais filosófica, textos filosóficos, tá certo? Então, aqui são as Vedas. A Veda, ela é da religião do hinduísmo. Aqui estão, nessa outra imagem que eu trouxe para vocês, estão as 4 partes que ela se divide. Uma são Rig Vedas, a outra Samaveda, a outra Atharvaveda e Yajurveda, certo? Então são as 4 partes, cada uma delas contendo um tipo desses textos dessas histórias que eu acabei de dizer para vocês. E a última religião que nós vamos ver hoje, que a gente já viu, catolicismo, hinduísmo, budismo, nós vamos ver a nossa última religião. Qual é? O seu livro sagrado que contém os textos sagrados, certo? Nós vamos estudar agora sobre olha só, esse livro sagrado, Torá, certo? O que é o Torá? A Torá é o livro sagrado do judaísmo, dos judeus, tá certo? E ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica? Que também, olha que interessante, olha o que tem em comum entre a Torá e a Bíblia Sagrada do cristianismo, que são dos católicos e dos evangélicos. Os 5 primeiros livros da Bíblia e desse daqui da Torá são quais? São aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, certo? Então, o termo Torá significa ensinar, indicar o caminho. E esses 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, ela é toda de ensinamento, porque o Gênesis, o livro de Gênesis, não sei se vocês já leram, crianças, mas o livro de Gênesis, ele fala sobre a criação do mundo. É isso mesmo. Se alguém tiver uma Bíblia em casa, pega lá que você vai ver. Vai dizer como foi que Deus criou o mundo, o que ele criou no primeiro dia, o que ele criou no segundo dia, no terceiro. Então vai explicando tudo e depois vai mostrando todos os ensinamentos que foi ocorrendo durante esse período, tá certo? Foi mostrando caminhos por onde o povo devia seguir para ter uma vida abundante em Deus e ter um mundo melhor. Então, olha só. Então, eles, é um conjunto, a Torá é um conjunto desses 5 primeiros livros que traz os textos sagrados desse livro, tá certo? Então, esse livro aqui vocês estão vendo como é diferente do Alcorão, da Bíblia Sagrada, do Tripitaka e da Veda e dos livros que a gente manuseia? Ela é justamente desse jeito, com esses rolos aqui. A Veda, a Torá, ela é escrita em couro de vacas. Olha só, pessoal, isso mesmo. Então, eles escolhem, mas não é de qualquer jeito, né? Quando eles vão escrever uma Torá, eles escolhem a melhor vaca e tem todo um ritual para que aquela vaca seja abençoada, sagrada, porque vai ser escrito um livro sagrado para eles. Então, eles deixam secar, tem um tamanho próprio para fazer a página, né?
e a página deles são costuradas. Depois de costurada, pega essas duas partes de madeira, né, e vai colocar os livros, as páginas do livro, tá certo? Então ela é escrita, outra coisa que é diferente, até hoje ela é escrita à mão. Isso mesmo, até hoje ela é escrita à mão. As pessoas que são preparadas para escrever o Torá, não é qualquer pessoa que pode escrever, eles vão escrever à mão, utilizando uma pena. Olha só, até hoje, olha quanto tempo já passou. Até hoje, isso por quê? Porque eles não querem fugir, nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma imagem, nenhuma forma de como foi feita o texto original da Bíblia hebraica. Isso mesmo. Então, tia, e se o homem que estiver escrevendo errar, o que é que acontece? Tudo que ele já escreveu foi perdido. Ele vai ter que começar tudo de novo, escrever tudo de novo. Isso mesmo, para os judeus é desse jeito. A Torá, ele é um texto escrito sagrado que as palavras devem ser as mesmas que contém na Bíblia hebraica. Se a gente pegar várias Bíblias e formos ler o mesmo livro, os mesmos capítulos e versículos, a gente vai ver que, dependendo da editora, de quem publicou a Bíblia, vai mudar uma palavra da outra. Aqui no Torá não pode, tem que ser igual, do mesmo jeito que está na original, nos textos originais, tá certo? Então veja só, quem segue o judaísmo acredita que Deus ditou, não é? Que Deus ditou palavra por palavra da Torá para Moisés. Isso mesmo. Depois de 50 dias que Moisés tinha saído do Egito, não sei se vocês já escutaram sobre essa história, né? Que Deus prometeu para Moisés a terra prometida e Moisés, pegou seu povo e fugiu do Egito, né? Então saiu pelo deserto, procurando a terra prometida, certo? E ali Deus, depois de 50 dias dessa saída do povo hebreu, da escravidão, tá certo? Do Egito, então eles acreditam que Deus foi dizendo, palavra por palavra, o que Moisés deveria colocar lá nesse livro sagrado. Isso mesmo. E a partir daí foi sendo escrito esses primeiros livros, que é conhecido como Torá. Os textos presentes na Torá são usados nas sinagogas até hoje. E são, como eu já disse, exatamente igual ao livro original da Bíblia Sagrada, certo? Hebraica. Tá bom, gente? Então, a Torá é no rolo desse jeito, porque é imitando os primeiros textos, que são os primeiros textos sagrados, são esses 5 livros que eu li aqui. Tia, eles leem direto, sim, todo ano, olha que interessante. Todo ano os judeus têm que ter lido os 5 livros. Aí quando é no ano novo, eles começam a ler de Gênesis de novo. Eles começam a ler Gênesis, depois eles vão para Êxodo, depois eles vão para Levítico, depois que ele lê Levítico, ele lê Número e por fim Deuteronômio. Terminou o ano, eles começam de novo. 3 dias na semana, a Torá é lida na sinagoga, mas não impede das pessoas lerem em casa, tá? Então, tem Torá, esse livro aqui, tem deles que pesam 10 quilos e tem outros que chegam a pesar 20 quilos, porque vai depender do peso da madeira que é utilizada e do couro que é utilizado, certo? Não é interessante, pessoal? Então, aqui está
o Torá. Então, na aula passada a gente viu que são os textos sagrados e hoje vocês viram onde encontrar esses textos sagrados, que são a Bíblia Sagrada, o Alcorão, o Tripitaka, a Veda e o Torá. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. Vão responder a segunda parte da tarefinha referente aos livros sagrados e os textos sagrados. Tá bom, pessoal? Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau!